Olá, vamos para mais uma aula nossa de português. Hoje a gente vai estar estudando e conhecendo o gênero textual, o artigo de opinião. E conforme o próprio nome já diz, o artigo de opinião, ele é um gênero textual em que o autor ele vai defender o seu ponto de vista sobre um tema atual. Seja esse tema de grande relevância, que seja de interesse coletivo. E desse modo, um texto será aí um texto dissertativo, porque o autor vai ter que dissertar, falar, relatar, e argumentativo, onde ele vai ter que, por meio de informações coerentes e admissíveis, ele vai ter que fundamentar o seu artigo de opinião, onde ele vai apresentar o seu posicionamento sobre um assunto abordado, que ele vai aí, além de opinar, ele vai validar esses seus argumentos. Assim, o ponto de vista presente no artigo, no gênero de artigo de opinião, é totalmente responsabilidade do autor, uma vez que ele deve compreender-se e comprometer-se com a veracidade dos elementos que ele vai apresentar, uma vez que o texto vai ser assinado pelo mesmo, certo? Por ele mesmo. Como tem a finalidade de informar, os seus suportes convencionais, eles são apresentados aí com veículos de comunicação, tais eles como jornal e revista. E por isso ele vai pertencer ao âmbito do jornalismo, ok? Aí, aqui a gente tem essa apresentação falando sobre os artigos de opinião, que os artigos de opinião, eles são importantes instrumentos para a formação do cidadão, Aprender a ler e a escrever, esse gênero vai contribuir para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convencionantes de discussões sobre as questões do lugar onde se vive. E mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las e praticar aí a cidadania. Aí o que é o artigo de opinião? É um artigo de opinião de cunho, é um gênero, aliás, opinativo de cunho argumentativo. O autor vai ter a finalidade de apresentar determinado tema e o seu ponto de vista. Principal objetivo vai ser informar, persuadir o leitor sobre o assunto apresentado. Aí, quais são essas características? Ele é um texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico. Vai circular nos meios da comunicação, em geral, por exemplo, como eu já falei, revistas e jornais. O título do texto geralmente é polêmico ou provocador e vai exigir a variedade padrão da língua. Aí aqui a gente tem a estrutura básica de como desenvolver um artigo de opinião. Aqui a gente vê que tem o título, vem vir aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Dentro da introdução vai vir a contextualização, do que vai ser falado, o problema e a tese que envolve o tema a ser abordado. No desenvolvimento, aí sim vai entrar as questões dos argumentos e da justificativa deste tema. A conclusão vai ser o raciocínio argumentativo, falando sobre o problema que você mostrou no desenvolvimento, e a conclusão, que vai ser o fechamento de todas as suas opiniões expostas. Aí a gente vai ter que ser o pulo do gato, porque você vai ter que mostrar bastante habilidade e fechar o tema em relação ao que você falou. Aí na introdução, ele vai ocupar o primeiro parágrafo do texto, onde vai se apresentar a tese, ou seja, o problema a ser resolvido. O parágrafo introdutório, ele deve ser norteador de toda a discussão que vai vir a seguir. Aí nós temos o desenvolvimento,
aí vai ser a parte mais extensa do texto, o momento de argumentar. Deve-se expor argumentos para convencer o leitor da opinião apresentada. Vai prender o leitor aí nos seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado pelas suas palavras em relação ao tema que está sendo exposto, e vai ter aí a defesa de ideias. Na conclusão, o que é que a gente vai se adentrar? Vai ser o momento aí que você vai mostrar as suas resoluções sobre o que foi apresentado e defendido logo acima. Por isso, você vai apresentar uma proposta de solução para o problema discutido que você colocou lá na introdução, ok? Então, a dimensão textual do gênero ela vai se construir geralmente, em primeira pessoa. Além disso, é breve e simples, pois nela vai ter que ter uma linguagem não intelectualizada, certo? Uma vez que a intenção aí desse gênero textual vai ser de persuasão, Vai ser de mentalizar, de entrar na cabeça das pessoas, de persuadir. Já que aí o texto ele vai estar intencionado a convencer o leitor a adotar uma opinião de que se escreve, Por isso, o autor vai lançar mão de recursos como a descrição, a ironia, o humor, a comparação, o questionamento mútuo entre as questões, ok? Pois essa foi a nossa aula falando sobre este novo gênero textual, que é o artigo de opinião, certo?